Mas eu já estou aqui querendo ter mais 1 hora de programa, entendeu? Porque é um debate tão bacana, tão gostoso, né? Acho que tão enriquecedor. E a gente tem que falar sobre isso, porque esse entendimento, eu acho que ele é fundamental, porque eu acho que é esse entendimento que vai nos trazer a vida plena e abundante que Deus preparou para cada um de nós e que não ficou só no planejamento, não. Ela existe, ela é real. Mas e aí, é possível a gente distinguir? Deixa eu fazer uma diferenciação teológica sobre um dia mal e o dia mal. Certo. Um dia mal, artigo indefinido 1. Todos nós enfrentamos um dia mal. Levantamos tarde, pegamos o ônibus lotado, só que quando a gente está esperando o ônibus, o outro coletivo passa, joga água suja a nossa roupa, a gente chega no trabalho, não consegue cumprir o propósito estabelecido pelo chefe, o chefe briga, chegamos em casa, a esposa ou o esposo conta alguma coisa que aconteceu com o filho, há uma discussão e para piorar, o cachorro morde a perna. Esse Aquele é o dia dia que mal. tudo dá errado. Tudo dá errado. Mas as Escrituras, elas nos trazem uma diferenciação, o dia mal. Paulo diz isso aos Efésios, permanecer firme no dia mal. Artigo definido o. Isso aponta para aquilo que os puritanos chamavam da noite escura da alma. Quando todos nós, seres humanos, cristãos, enfrentamos momentos onde o adversário das nossas almas, onde as circunstâncias se contrapõem às nossas vidas, levando-nos muitas das vezes a desesperar da nossa própria existência. Isso faz parte do cotidiano de cada um de nós. Então, a gente precisa entender que, caro telespectador, não é porque você está passando por uma dificuldade, uma luta, ou porque a impressão que você está tendo de que as coisas não estão dando certo, é que você está em pecado. Não, isso às vezes faz parte do nosso dia a dia. Enfrentamos a noite escura da alma, passamos por situações absolutamente difíceis de serem enfrentadas. Então, isso, de certa forma, é importante afirmar, porque desconstrói aquela ideia de que o que eu fiz, por que será que eu estou passando por isso, por que será que eu estou passando por aquilo outro. Nós enfrentamos essa situação no dia a dia, faz parte do nosso cotidiano. E foi construído um tipo de cristianismo também, onde existe uma culpabilidade. Então, qualquer coisa que acontece com a gente em termos de sofrimento, a gente pode lembrar daquela frasezinha antiga, desde o princípio da nossa infância: Papai do Céu está castigando. Aí isso foi construído, aí eu imagino que um sofrimento vem um castigo. Então pode gerar uma falsa culpa. O problema da falsa culpa é que, pegando uma frase de Platão, a alma culpada vai acabar encontrando o seu carrasco. Então, por uma culpa falsa ou verdadeira, eu posso até mesmo criar uma autopunição, entender que já é o castigo de Deus. Eu posso ver com a mente culpada, ela está me acusando ali, não necessariamente Deus está fazendo alguma coisa. Mas mesmo crente, pastor, mesmo crente, porque foram construídos conceitos errados, né? Mandamentos de homens. A gente quer explicar, por exemplo, a tragédia do Haiti, né? O Haiti sofreu aquilo. Eu tive no Haiti 40 dias depois da destruição de Porto Príncipe. Cheguei lá, tinham 400 mil mortos, 1,5 milhão de desabrigados, uma igreja pungente. E aí o pessoal dizendo, não, aquela tragédia veio sobre Haiti porque eles tinham um envolvimento com o voodoo. Então, a gente tem que ter uma causa e efeito, né? O grande perigo dessa causalidade que a gente quer criar é porque, a minha opinião, é que ela só leva para um lugar: resignação. E essa é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano. É ele se resignar diante da sua própria dor, da sua condição ou da tragédia existencial que ele esteja vivendo. Porque e existem religiões que têm explicações muito lógicas para o sofrimento. E essas religiões são muito abraçadas pelas pessoas, especialmente as mais racionais, porque elas precisam dessas respostas absolutas. E o resultado disso é resignação. Por isso que, para mim, é muito menos importante a gente tentar responder se a causa deste sofrimento, ela é uma causa inerente à vida, ou é uma provação, ou é a punição de algum pecado. É absolutamente indiferente, porque quando eu vou para esta resposta, a tendência que eu tenho é paralisar a vida. Olhar para o passado paralisa a existência. O que eu preciso fazer diante do sofrimento é respeitar o sofrimento, viver o sofrimento e aprender tudo que eu puder aprender neste momento onde Deus está comigo. Porque o fundamental do cristianismo é a esperança. É a esperança. Quando eu olho para a cruz de Cristo, eu não tenho que ficar exacerbando, né? Como o filme do Mel Gibson, né? Exacerbando o sofrimento. Eu tenho que olhar para o sofrimento e dizer, olha, o final disto é a esperança da ressurreição. Isso aí, perfeito. É isso que tem que ser a nossa busca. E Paulo dizendo... Mas está na nossa teologia, porque Cristo não fala mais sobre isso. Sim, exatamente. Nosso foco está indo aqui agora, né? Isso vai sendo construído conforme eu vou me permitindo sofrer, ou seja, eu
Eu aceito o sofrimento enquanto realidade, mas eu luto para sair dele. Mas, pastor Paulo, o que Porque a acontece é que resignação não pode... o que nós, pastores, temos feito no púlpito? A gente sobe no púlpito, mensagem, colocar todo mundo na Deus frente, como né? um gênio Olha, da meus lâmpada, vai irmãos, resolver você tudo. você vai Isso é conquistar, você vai mentiras. ser abençoado. E assim, não abre. Eu gosto muito do processo. Há um tempo determinado para todas as coisas. Então, o sofrimento, ele pode ser um crescimento muito grande. E desde que eu busco até procurar entender respostas, até chegar um ponto em que eu vou ouvir ou entender. A minha graça te basta, você não vai entender nunca isso. Mas essa busca... Tem o psicólogo Rolomei, um cristão existencialista, no livro O Homem à Procura de Si Mesmo, ele diz o seguinte: eu nunca mais esqueci, ninguém jamais mudará o seu padrão de personalidade a não ser através da dor e do sofrimento. E uma das coisas que mais Deus quer é o nosso crescimento. Agora, como é que eu busco isso? Eu buscar me angustiando, me permitindo não aceitar as coisas muito facilmente. Ah, mas foi Deus que deu, você tem que aceitar. Mas eu agora não aceito. Então eu vou brigar com isso daí, não é botar Deus contra a parede, não. É falar das minhas angústias. Inclusive, e brigar com isso praticar, nesse sentido, né, pastor? Praticar até um daqueles passos, né, ou fases da pessoa em um estado terminal ou muito grave, que parte aí a barganha ou a negociação. Você não pode negociar com Deus. Quem disse que eu não posso? Eu não creio que Ele pode tudo. Por que eu não posso dizer, Senhor, se o Senhor me fizer isso, me der isso, eu vou fazer isso? Deus tem a soberania para responder um não. Entendeu? Mas eu tenho direito a ser extremamente sincero com Deus. Falar, Deus, se o Senhor me der isso, eu vou fazer isso. Se eu vou cumprir o pastor, não, mas esse é o problema. Assim, o livro de Salmos, ele nos mostra exatamente toda uma inquietação. É. Esse é o nosso problema. A gente quer tantos absolutos em relação a Deus, sem que a gente possa ter nenhum absoluto sobre Ele, senão que Ele é soberano, né? Que a gente fica teologizando até o sofrimento das pessoas. Se a pessoa está se embatendo com a sua dor, se a pessoa está reclamando com Deus, se a pessoa está chorando em oração, a gente fica tentando remover ela deste lugar. Não diga isso. Até com o nosso próprio discurso de soberania. A gente, às vezes, está sendo violento com o sofrimento do outro, quando a gente diz assim, não... Pare, relaxe. Deus, isso é o melhor que Deus tem para você. É muito fácil, fora do sofrimento, a gente dizer que o que ele está passando é o melhor. Pare de sofrer. Então, é levar ele para a abstração do sofrimento. Exatamente. Né? Mas o fato de você crer num Deus soberano é consolador. Sim, e esse é o esperança. ponto. E aí eu acho que a oração aponta para aí. Lá em Filipenses, Paulo diz o quê? Que não estejais ansiosos por coisa alguma, mas sejam conhecidas por Deus as vossas necessidades por meio de súplicas e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Jesus. A melhor resposta que a gente pode ter para as nossas orações é a paz que invade o nosso coração quando a presença de Deus está conosco na dor. É verdade. E a convicção de que o choro pode durar uma noite, mas... a alegria. Agora, a gente não pode entender essa questão também, não estejais ansiosos por coisa alguma, como sendo uma ordem bíblica e você não pode experimentar angústia e ansiedade. Né? Eu entendo isso, pastor, como uma questão de não descansa no Senhor. A ansiedade é humana. E ela vai ser construída. Ela vai ser construída. E aí é um antídoto para a ansiedade. Para a ansiedade, é verdade. Quando nós aprendemos a orar e a lançar diante de Deus as nossas inquietações, essa paz guarda não somente o nosso coração, mas guarda a nossa mente. Porque a maturidade cristã é uma questão de tempo. E às vezes angústia e sofrimento. Até chegar a um ponto de eu preciso aprender a entregar mais e entender que Deus está dirigindo tudo, o Senhor está nas tuas mãos. Vai e descansar. Nesse processo isso é maturidade. Exatamente, nunca vamos estar prontos. É isso aí. Queridos, vamos para o nosso último intervalo e a gente volta já já, acho que só para se despedir do nosso telespectador. Vamos lá. Cabeça pra cima.